Os cursos na área de saúde da Universidade Federal de Uberlândia perderam nota de qualidade, de acordo com o Ministério da Educação. Em 2016, o resultado manteve o quadro registrado em 2013. A Faculdade de Medicina, que é o curso mais concorrido da UFO, ainda teve queda de 1 ponto na última avaliação. E a nota agora é 3. A escala de avaliação vai de 1 a 5 e foi divulgada no dia 24 de novembro. No caso de Uberlândia, 5 instituições tiveram 28 cursos avaliados e a maior parte teve nota 3. Por outro lado, 11 cursos tiveram notas 4. Vamos conversar agora sobre pensão por morte. Semana passada a gente falou sobre a questão da reforma da Previdência, que está aí o burburinho para poder, e a movimentação para poder ser votada. E muita gente perguntou para a gente a respeito disso. Pensão por morte, aposentadoria especial. E há mudanças que já estão valendo há um tempo e algumas pessoas desconhecem, tanto em relação ao valor, também quanto ao tempo de duração dessa pensão. E para tirar as nossas dúvidas, está com a gente nessa linha do Manhã Total a advogada Patrícia Bernardino Guimarães. E claro que você pode perguntar. O nosso WhatsApp está aqui, já peguei o telefone, viu? 99897.000. Obrigada a você que está nos acompanhando e pode mandar a pergunta para a Patrícia. Patrícia, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Mônica. Essas mudanças já estão valendo, mas poucas pessoas conhecem em relação à pensão por morte. Sim. Que mudanças foram essas que aconteceram? Na verdade, a pensão por morte era vitalícia, né? Isso. A partir do momento que a pessoa tivesse qualidade de segurado, com carência mínima exigida, ela era vitalícia. Agora, ela passou a ser por idade, algumas regras. Então, dependendo da idade, entre 21, 26 é um determinado período, de 30, 40, um tanto outro período, ela só passa a ser vitalícia, na verdade, a partir dos 44 anos hoje. Entendi. Então, a viúva que tiver acima de 44 anos, aí ela passa a ter direito à pensão vitalícia. Mas antes disso, ela precisa de ter 18 meses, a pessoa que, o segurado, 18 meses de contribuição e, no mínimo, 2 anos de união estável ou de casamento. Caso contrário, ela passa a ter direito a apenas 4 meses só de pensão. Por que isso? É pelo rombo? Na verdade, eu acho que é uma questão de arrumar veio com essa mudança na Previdência, né? Hoje em dia eles questionam muito essa questão da mulher receber pensão durante muito tempo ou antecipar a aposentadoria dela, porque a mulher aposenta antes. Então, essas mudanças estão vindo aí. Você falou que agora existem essas regrinhas em relação às idades, né, Sim. Patrícia? Então, por exemplo, a pessoa ficou viúvo ou viúva aos 25 anos. Ela vai receber qual tempo ficou de viúva duração? ou viúva aos 25 anos, ela recebe 6 anos de pensão. Acima dos 30 ao 40, recebe 15 anos de pensão. Dos 44 para sempre, dos 44 para cima, ela passa a ser vitalícia. E como que fica a questão? Entra também nessa mudança a questão dos filhos ou é só voltada para o cônjuge, né? Pro Os esposo, filhos continuam a mesma coisa, né? Os filhos, eles têm direito à pensão até completar a maioridade, que é 21 anos, né? E aí depois aconteceu isso, né? A pessoa tem direito. Quais são as documentações? Como é que é isso? Tem que procurar o INSS? Como é que é esse trâmite? Como é que é esse caminho, Patrícia? Para poder dar entrada na pensão, exatamente, é só procurar o INSS. A pessoa que ela for casada, que tiver registro de casamento, ela basta apresentar essa documentação. A união estável, quem vive em regime de união estável é diferente. Ela precisa apresentar no mínimo 3 provas que comprovem essa união estável, né? As perguntas estão chegando, Patrícia, para você. Vamos lá. Olha só, a Elisângela do Canaã. Mônica, meu irmão morreu, a minha mãe recebeu só 4 meses de pensão. E aí ela falou assim que, no caso, a pessoa que estava cuidando de tudo isso sumiu com os documentos dele e ela falou que não sabe como agir agora nesse momento. Elisângela do Canaã. Então, o irmão dela morreu, a mãe recebeu um tipo de aposentadoria por 4 meses. Sim, a mãe que comprova a dependência econômica do filho, ela tem direito à pensão. E aí a gente precisa de verificar porque esses 4 meses, talvez ela já tenha entrado nesse período de mudança da lei, recebimento de pensão, ele não devia ter vertido 18 contribuições para o INSS, né? Então tem que ter uma carência mínima hoje. Que são 18 meses hoje. Olha, eu recebo pensão há 17 anos, tem 46 anos.
vai se casar, tem um outro companheiro e vai se casar. Como é que fica essa situação? Olha, ainda não tem mudança para isso, não. Parece que vai vir com a reforma de não poder acumular os benefícios. Mas, por enquanto, ela pode casar. Normalmente, ela não perde a pensão. Só se o futuro marido dela vier a óbito aí, ela vai ter que fazer uma opção, entendeu? Pela pensão que for mais vantajosa. Então, mas, por enquanto, não perde a pensão o casamento em hipótese nenhuma. Tá? A gente foi interessante esse caso da Elisângela, né? Da mãe que é dependente do filho. Isso pode acontecer e entra nessas regrinhas que você está trazendo para a gente, que são de 2015, né? Essas alterações. Sim, são de 2015. No caso da mãe, eu acredito que não tem idade. Isso é para o cônjuge. A mãe e o pai que comprovar a dependência econômica, ela tem direito à pensão vitalícia, tá? Comprovando a dependência econômica. Agora, Patrícia, a gente está com a reforma da Previdência, não é? Toda a movimentação, né? Essa semana a gente ainda tem aí muita discussão em torno disso. Pode mudar mais alguma coisa em relação quando se fala em pensão por morte? Pode mudar muita coisa. Sim, infelizmente, Patrícia. o que eles estão cogitando, por exemplo, de mudança, seria o percentual da pensão. Né? O percentual de 50%, 70% vai depender de cada caso, que hoje ela é o valor que o segurado teria direito se aposentado fosse. Então, ela vai mudar, vai passar a ser um percentual de 50%, 70%. Hoje também a pensão ela é fatiada entre os dependentes. Então, quando o dependente completa a maioridade, essa parte que vai ser extinta passa a incorporar na pensão do outro dependente. E é uma das coisas também que parece que vai ser mudada. Elas não vão, ela vai se extinguir pela maioridade, pela cessação da incapacidade, seja lá por que motivo for, ela não vai incorporar a outra parcela do outro dependente, entendeu? Pensão por morte também é aposentadoria especial? Não. Só para as pessoas poderem entender, não é? Não, a aposentadoria especial é uma aposentadoria por tempo de contribuição, que não tem nada a ver com a pensão. Muito bem. A nossa amiga Cristiane, lá de Uberaba, está dizendo o seguinte: meu pai é casado com a minha mãe há mais de 40 anos. Hoje ele mora com outra pessoa. Quem fica com a pensão é ele, que é aposentado militar. Dá para a gente entender um pouquinho, mas aí não tem pensão por morte aqui, né? Já é outro caso, né, Patrícia? Não, eu acho que ela quer saber se caso o pai dela vier a óbito, quem fica com a pensão, é isso, Mônica? Eu acho que é isso. Porque aí, no caso, se o pai paga pensão alimentícia para a mãe, ela tem direito à pensão. Se ele vive em regime de união estável com a outra e não paga alimentos para a ex-esposa, aí quem passa a ter direito é a outra, né? Então, mais ou menos é isso que eu entendi, né? O que ela quis tem uma dizer. outra amiga nossa lá de Monte Alegre, a Glória. No caso de morte de mãe ou pai que são aposentados, se o filho é dependente, ele recebe, se não é dependente, não recebe? Lá de Monte Alegre. O filho só recebe direito à pensão pela morte da mãe e do pai até os 21 anos de idade ou se declarado incapaz, maior incapaz. Entendi. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, olha, só um minutinho. Mônica, bom dia, sou amiga de São Jorge. Para filhos até 21 anos e se estudam, como é que fica? Aí entra a pensão alimentícia. Como é que fica isso? Porque para filhos acima de 21 anos de idade, se comprovar que ele só estuda, que ele está fazendo faculdade, aí consegue talvez estender o benefício da pensão. Entendi. Tá? Mas em regra ela acessa aos 21 anos. Aí no caso, olha só, o casal se separou, uma outra pergunta, e ele não paga a pensão. Aí a responsabilidade é dos avós, do pagamento dessa pensão? Eles estão confundindo muito a questão da pensão por morte com a pensão alimentícia. Exatamente. Né? Sim, não é do que a gente veio tratar, mas com certeza o avô é responsável pela pensão se o pai não paga. Muito bem. Então, mas é uma pensão alimentícia. A gente está falando sobre pensão por morte, que teve mudança desde 2015, agora a gente está com a reforma da Previdência. Segundo a Patrícia, deve ter mudança também. Mas só para esclarecer, ficou viúva, há uma série de
regras para serem levadas em conta. Sim, agora vai questão da idade, para comprovar quanto tempo, para receber o tempo de pensão, vai ter a idade agora. Então, pode ser de apenas 4 meses, se a pessoa não tiver 18 meses de contribuição ou menos de 2 anos de união estável, casamento. Ela é apenas de 4 meses. Ela é de 3 anos até os 21 anos, o dependente de até 21 anos. Ela é de 6 anos dos 22 aos 26, 10 dos 27 aos 29, 15 dos 30 ao 40 e para cima de 44 ela é vitalícia. Muito bem, são as dúvidas que a Patrícia Bernardino Guimarães, advogada, trouxe pra gente, tirou pra gente aqui hoje. Obrigada, Patrícia, por ter vindo. Viu? Aposentadoria é sempre um bom assunto, né? As pessoas sempre têm muita dúvida, então eu quero reforçar o convite para você voltar. Ok, obrigada. Tá bom? Se quiser. Obrigada a você também que participou com a gente, tá? Obrigada, Patrícia, boa semana, viu? Obrigada.